Um bom dia para você, uma excelente quarta-feira. Já sabe, né? Quero você com a sua lição na mão, porque hoje nós vamos falar sobre apresentando um novo Deus. Nossa lição já traz a seguinte frase aqui na parte de cima. Quando Paulo conseguiu a atenção dos pensadores em Atenas, ele conduziu sua audiência para o Deus do céu. Tá vendo? Com calma, com sabedoria. Paulo foi aos pouquinhos conseguindo a atenção dessas pessoas. E quando ele conseguiu a atenção e o respeito, foi que ele começou a conduzir os pensamentos delas ao único e verdadeiro Deus. Para um povo que se importava com as coisas espirituais, a ponto de construir um altar para um Deus desconhecido, as palavras de Paulo eram intrigantes. Um Criador que não vive num templo, não precisa de nada dos seres humanos, mas que supre as necessidades humanas. Para uma cultura que estava o quê? Imersa na mitologia grega, na qual os deuses eram o quê? Imprevisíveis, egocêntricos e cruéis, a ideia de um Deus como o que Paulo descreveu era um pensamento maravilhosamente intrigante. Lembra que eu já falei pra você aqui essa semana? Se eu não me engano, foi na lição de segunda. Eles conheciam deuses vingativos. Deuses que, se as coisas não funcionavam exatamente como aquele Deus queria, eles tinham que entregar em sacrifício até mesmo seus filhos. Então, um Deus como o de Paulo, que se importava com a vida, que supria a necessidade das pessoas, sem precisar de um altar, sem precisar de um templo, sem precisar de muito ouro, de muitas posses, era maravilhoso, mas intrigante ao mesmo tempo. O fato é que esse Deus que eles não conheciam podia ser conhecido. E na verdade ele quer ser conhecido. Não só pelo povo de Atenas, mas para as pessoas nos dias de hoje. Ele quer continuar fazendo com que nós preguemos o evangelho de forma que ele seja conhecido em todo mundo. Para que todos tenham a oportunidade de serem salvos. Lucas, ele resumiu, um pouquinho do discurso de Paulo e nós vamos dividir, como diz a lição, aqui em alguns conceitos que você pode anotar caso você não tenha a lição. O primeiro ponto é, Paulo elogiou a consciência espiritual e a sinceridade deles. Foi aí que Paulo começou a ganhar essas pessoas. Segundo ponto, ele mostrou que ele tinha estudado a crença dessas pessoas e encontrado coisas que ele respeitava a partir do que ele tinha aprendido. Humildade. Terceiro ponto, contou sobre a descoberta de algo que eles admitiam não entender. Então esse povo também tinha humildade de admitir que não sabia tudo. E por isso, Paulo foi abordando ali a parte do Deus, o único e verdadeiro Deus, de uma forma respeitosa, fazendo com que essas pessoas se dispusessem a ouvi-lo. Partilhou o aspecto de Deus de que precisavam desesperadamente. Deus existe, ama a todos e não está distante de nós. Quinto ponto, advertiu sobre o que significa rejeitar conhecer o Deus que não o conheciam. Então, Paulo, ele, de forma respeitosa, buscou conhecer a crença, mostrou o respeito que ele tinha à crença dessas pessoas e aos poucos foi trazendo sobre o verdadeiro Deus, mas ele não deixou essas pessoas na ignorância. Ele falou, se vocês escolherem não conhecer a esse Deus, se vocês escolherem rejeitar o que eu estou ensinando para vocês, é uma escolha de vocês, sem problema nenhum. Mas vocês não estão na ignorância. Vocês aprenderam, Deus me enviou aqui e eu ensinei a vocês. Agora cabe a vocês aceitarem ou rejeitarem a palavra do único e verdadeiro Deus. Paulo os levou o mais longe que pôde, com base no que sabia a respeito da crença deles. Se pôde levá-los tão longe, é sinal que ele estava fazendo o quê? Um bom progresso. Paulo conseguiu criar ali uma nova metodologia e alcançar os pagãos de forma com que eles se sentissem amados. Que essa seja a minha e a sua vontade, o nosso propósito na pregação do Evangelho. Eu espero você aqui amanhã para mais um dia de estudos, mas não esqueça de compartilhar esse vídeo com a galera lá da sua classe.